Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre o primeiro tipo de incerteza aqui. Nós vamos discutir a incerteza do tipo A, tá? Se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever, tá? Deixe seu like se você gostar do conteúdo, tá? E ativa o sininho para receber uma notificação todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, tá? Vamos falar aqui então sobre incertezas do tipo A, tá? Que são as incertezas aí, né, determinadas estatisticamente, tá bom, pessoal? Então, são as incertezas, né, que você pode, né, fisicamente ir lá e refazer repetidas medições, né, utilizando a mesma peça, o mesmo instrumento, a mesma pessoa, né, reduzindo variação ao máximo aí, né, obter sucessivas leituras aí, né, e através de estatística encontrar, né, qual é o valor dessa incerteza aí, tá? O mínimo são 3 medições, né, mas é uma estimativa grosseira, tá? 10 medições é considerado um número econômico e muito utilizado aí, né? Mas a verdade é que, estatisticamente falando, quanto mais melhor, quanto mais leituras, né, você fizer, melhor a estimativa, tá? Para lidar com esse tipo de incerteza aqui, nós vamos utilizar como base nas duas estatísticas principais aí de uma população normal, né, que é a média aritmética, tá? Para obter, né, a melhor estimativa do valor real do mensurando, né? Média aritmética que nada mais é do que a soma das leituras dividido pelo número de leituras aqui, né, N, a gente chama aí de tamanho amostral, né? E em seguida, né, o desvio padrão, né, para obter a melhor estimativa do espalhamento dessas leituras que você fez aí na mesma peça sucessivas vezes, né? Então, representado pela letra minúscula S, né, desvio padrão da amostra, é igual a raiz quadrada, né, da soma das diferenças de cada leitura em relação à média elevada ao quadrado, dividido por n menos 1. Tá? Então, esse é o desvio padrão, né, amostral. Tá? Sempre que você vê n menos 1 aqui no denominador de uma forma de desvio padrão amostral. Se for o desvio padrão populacional, é n. Tá? Mas é muito raro, tá? Muito raro de aparecer. Essas estatísticas, né, utilizando essas duas estatísticas aqui, a média e desvio padrão da amostra, né, nós podemos calcular dois tipos de incerteza aqui chamados de tipo A, né? A primeira delas é a incerteza relativa, tá? Muito pouco utilizada também aí nos estudos de incerteza, né? Que nada mais é do que o desvio padrão da amostra dividido pela média, tá? Isso aqui também conhecido historicamente como coeficiente de variação, tá? Do desvio padrão em relação à média. Ele diz o quão grande é o desvio padrão em relação à média, né? Quanto maior esse número aqui, maior variação aí você vai ter, né? Então, ele é relativo aqui à média, tá? O denominador aqui é a média. A mais utilizada, né? A medida mais utilizada de incerteza é o que a gente chama de incerteza padrão, tá? Nada mais é do que o desvio padrão, né? Representado pela letra U minúscula aqui, né? De uncertainty, em inglês. Né? Então, é o desvio padrão, né, da amostra dividido pela raiz do tamanho amostral aqui, ó, da raiz de n, né? Isso aqui é conhecido como erro padrão da média, tá? Ele está relacionado ao número de leituras que são realizadas aí, tá? Existe uma maneira, né, de calcular essas incertezas aí estatisticamente, né? Eu tenho aqui um exemplo, né, de 10 leituras, ó, se você quiser pausar o vídeo aí para copiar e colar no Minitab, tá? Você pode utilizar esses valores aí, tá? Para fazer uma estimativa utilizando o próprio Minitab que a gente usa aqui bastante no canal, né? Para entender, né, qual é a média aritmética, o desvio padrão, né? E utilizar também para encontrar as incertezas aí, tá? Então tem aí os valores declarados, né? Ó, a média nada mais é do que a soma desses caras aqui dividido por 10, né? E dá 15,026 e o desvio padrão, né, calculado aqui também conforme a fórmula, dá 0,127, tá? Então, vou mostrar para você agora, né, o cálculo da incerteza. Como é que eu calculo a incerteza relativa? Ó, basta dividir o desvio padrão pela média, né? Então, a incerteza relativa aqui é 0,0843, né? E a incerteza padrão é o desvio padrão, né, 0,127 dividido pela raiz do número de leituras que foi feitas aí, nesse caso 10, né? Então, é 0,0401. Isso aqui é a incerteza padrão para essa medição aí, né? Para esse sistema de medição aí, tá bom? Relativo ao número de leituras realizadas. Então, essa é a primeira incerteza aí que a gente está aprendendo a calcular aí no cálculo de incertezas aí, tá? A incerteza do tipo A, que ela é obtida estatisticamente dessa forma aqui, tá? No Minitab, né, tem uma maneira muito simples de calcular isso no Minitab também, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vou chavear aqui a tela agora para o Minitab, ó, tá? Eu vou mostrar, né? Tenho aqui então todas as 10 leituras, né, na tela aí, ó, nessa coluna medições aqui, chamei de medições a variável C1 aqui, né?
E tenho aqui as 10 medições. Tá? Para mim encontrar, então, a incerteza relativa e padrão, né, vou fazer uso das estatísticas aqui no Minitab. Vem aqui no menu Stat, estatísticas básicas, né, e exibição de estatísticas descritivas. Ó, tá? Vou escolher aqui a coluna medições aqui em variáveis. Tá? E aqui no botão estatísticas, tá? Clico aqui e deixo escolhido aqui a média, tá? O desvio padrão, o erro padrão da média, tá? E o coeficiente de variação, que é a minha incerteza relativa. O erro padrão da média aqui para mim vai ser a minha incerteza padrão. Tá? Então vou dar um OK novamente, ó, tá? E ele vai mostrar aqui para mim, né, justamente os valores que eu acabei de calcular lá no PowerPoint. Então o erro padrão da média é 0,0401, né? Nada mais é do que o desvio padrão, né, dividido por 10, né, que é o número de observações, né, raiz de 10, na verdade, o número de observações, então vai dar esse aqui. E o coeficiente de variação, 0,84, né, se eu comparar aqui com o que está aqui no PowerPoint, 0,00843. Pô, tem 2 zeros a mais aqui, Fernando, o que está acontecendo aqui? Né? Então eu vou explicar para você. O Minitab, ele expressa o coeficiente de variação em percentual, tá? Percentual da média, então é 0,84% da média. Tá? Então essa é a diferença, tem 2 zeros a mais lá no PowerPoint, porque lá eu não multipliquei por 100. Então o coeficiente de variação aqui no Minitab é sempre multiplicado por 100. Para você acreditar, vou aumentar o número de casas decimais aqui para 4, 0,843, 33. É o mesmo valor que está aqui, né? 0,8433 aqui. Tá bom, pessoal? Então, aqui não multipliquei por 100, só tomar esse cuidado que o Minitab multiplica por 100 aqui, o coeficiente de variação, né? Ou a incerteza relativa, e a incerteza padrão é essa aqui, né? Por que eu estou tendo aqui que dividir pela raiz do tamanho da amostra, né? Isso aí é um fato estatístico, né? Muito conhecido, né? Que o erro padrão de uma estatística, né? Que geralmente é uma estimativa de um parâmetro da distribuição normal, né? Ele é o desvio padrão da distribuição amostral, ou seja, da distribuição das médias das amostras, né? Ou uma estimativa desse desvio padrão, né? Então, se essa estatística aí for a média da amostra, é chamada de erro padrão da média. Tá? E essa distribuição amostral de uma média, né, de amostras, ela é gerada por amostragem repetida da mesma população. Então, você tira sucessivas amostras, né? Vai tirar sucessivas amostras aí da mesma população, né, e registrar as médias amostrais aí. O que vai acontecer, né? Essas médias também vão ter, né, uma distribuição específica delas aí, né? E essa distribuição tem também uma média e uma variância. Matematicamente, né, a variância da distribuição da média amostral obtida é igual à variância da população dividida pelo tamanho da amostra, né? Então, quando eu tiro a raiz quadrada da variância aqui no numerador, eu preciso tirar a raiz quadrada no denominador também para virar desvio padrão, né? E isso ocorre porque à medida que o tamanho da amostra aumenta, né, a distribuição dessas médias aí tende, né, a se agrupar em torno da média real da população, né? Então, quando eu estou fazendo estimativas, né, dos parâmetros de uma distribuição normal, eu faço uso aí do teorema do limite central, né? E é baseado nisso aí, né, que o erro padrão converge, né? Ele tende a zero, né, à medida que ele tende a infinito aí, né? Portanto, né, a relação entre o erro padrão da média e o desvio padrão, né, é de tal maneira que em determinado tamanho de amostra, o erro padrão da média é igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada, né, dessa amostra aí, né? Ele mede a dispersão, né, na verdade, das médias amostrais em torno da média real da população. Tá? Matematicamente, né, isso é ilustrado por esse fato aqui, né? Então, eu tenho aqui desvio padrão da média, né, de uma amostra, né, ele é igual ao desvio padrão da população, tá, dividido pela raiz de n, né. Qual é a problemática aqui? Esse desvio padrão da população aqui, você quase nunca vai ter condições de saber ele, a menos que ele tenha sido declarado em algum lugar, né. Porque o desvio padrão de uma população nada mais é, para você saber o desvio padrão de uma população, você precisa medir, né, ser capaz de medir todos os elementos dessa população. Isso quase nunca é possível. Então a gente substitui esse desvio padrão, sigma aqui, né, pelo desvio padrão S, né, da amostra, tá, que eu chamei de desvio padrão de X aqui. E nota que ganhou um chapéuzinho aqui, né, o desvio padrão. Isso aqui significa que esse desvio padrão é uma estimativa do desvio padrão real da população aí, tá? E é o desvio padrão da amostra dividido pela raiz de n.
De forma gráfica ilustrada aqui, ó, tá? Nota que essa linha azul representa o erro padrão da média. Tá? Quanto em média eu vou estar errando se eu retirar uma amostra de uma população normalmente distribuída e fizer uma estimativa da sua média utilizando a média da amostra, né? Ou de amostras aí. Então, à medida que o meu tamanho amostral aumenta, o tamanho dessas amostras aí aumenta, nota que o erro padrão decresce, né, muito rapidamente aqui, com tamanhos amostrais próximos de menores do que 100, né? E à medida que ele se aproxima de 100 aqui, ele tende a virar uma assíntota horizontal aqui, né? Tende a aumentar mais na horizontal do que na vertical, de diminuir na vertical. Então, é considerada, por isso que muitos manuais aí, né, principalmente o manual do PIPAP, né, do CEP, né, de qualificação, né, ele pede lá uma amostra, né, representativa, uma produção representativa de pelo menos 300 peças, né, ou mais aí. É por isso aqui, para diminuir o erro padrão da média, né? Então nota que ele cai rapidamente aqui, né, à medida que esse valor aí aumenta, né, o tamanho da amostra aumenta. Tá bom, pessoal? Então esse é o fato aí, né, bastante interessante, né? Se eu quero reduzir o erro na estimativa da média, né, pela metade aí, ou por um fator de 2, né, eu preciso coletar 4 vezes mais observações, tá? Então é algo que deriva, né, desse conhecimento em relação ao erro padrão aqui, tá? É por isso que o tamanho da amostra aumenta bastante, quanto menos erro eu quero ter na minha estimativa aí, né? E é isso, tá? Então no Minitab, né, a gente já viu aí como calcula, né? As medições aqui foram apresentadas aqui na sequência, né? Então se você escolher esses parâmetros aqui, você vai estar tendo aqui a estimativa do valor real, né, que é a média, a incerteza padrão, né, que é o erro padrão da média, tá? O desvio padrão S, né, que é só marcar aqui desvio padrão, né, onde a gente viu no Minitab, e o coeficiente de variação, né, que é a incerteza relativa, né, que é o UR aí, muito pouco utilizada, né? E lembrando que o Minitab mostra, né, em percentual, tá? Então você tem que dividir por 100 esse valor aqui para ter o valor absoluto aí da incerteza relativa, tá, pessoal? Então é isso, tá? Por esse vídeo é tudo. No próximo vídeo, né, vamos falar aqui sobre incertezas do tipo B, tá? Se você gostou do conteúdo do vídeo aí, tá bom? Aproveita para se inscrever, deixa seu joinha nos comentários aí se você conhece, tá? Incerteza do tipo A, qual a sua experiência com isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.